Olha, software quebra. É um fato. Às vezes é só uma coisinha irritante que fecha sem avisar. Mas outras vezes a quebra é espetacular e até catastrófica. Hoje a gente vai mergulhar no porquê disso acontecer e como uma ideia que nasceu no meio de uma crise mudou para sempre o jeito que a gente constrói o nosso mundo digital. Parece até começo de piada de nerd, né? Mas a resposta, acredite, é bem séria. Todos eles foram vítimas de falhas de software. Falhas que custaram milhões até bilhões de dólares e, em alguns casos, custaram vidas. E o que liga todos esses casos? Uma coisa só: a complexidade. Uma complexidade que simplesmente saiu do controle. Vamos começar com o foguete Ariane 5. A equipe de engenharia pensou: vamos reutilizar o código do foguete anterior, o Ariane 4. Economiza tempo, é inteligente. Parecia uma ótima ideia, certo? Só que não. O problema é que o Ariane 5 era muito, mas muito mais rápido. Ele gerava números tão grandes, tão rápido, que o software antigo simplesmente não foi feito para isso. Ele entrou em pânico. O resultado? Um estouro de memória, o foguete se autodestruiu 37 segundos depois de decolar e, puf, 370 milhões de dólares viraram fumaça. Agora, a sonda da NASA, a Mars Climate Orbiter. Uma missão caríssima de 125 milhões de dólares. E o que derrubou essa sonda não foi nenhum cálculo complexo de astrofísica, não. Foi um erro de tradução. Um erro bobo. Uma parte do software falava em sistema imperial, sabe, libras-força. A outra parte do software, que recebia os dados, esperava tudo em sistema métrico, em newtons. Eles não falavam a mesma língua. E por causa disso, a sonda entrou na órbita de Marte na altitude errada, baixo demais, e simplesmente se desintegrou. Virou poeira cósmica por causa de um erro de conversão. E esse último caso é um lembrete bem duro de como erros que parecem insignificantes podem virar tragédias. O sistema de mísseis Patriot tinha um relógio interno com uma imprecisão minúscula, quase invisível, na hora de converter frações de segundo para o sistema binário do computador. Sozinho, esse erro não é nada, mas o sistema ficava ligado por mais de 100 horas seguidas. E a cada segundo, esse errinho ia se acumulando, crescendo, como uma bola de neve. Depois de 100 horas, o erro já era de 1/3 de segundo. Parece pouco, né? Mas para um míssil viajando a uma velocidade absurda, isso significou errar o alvo por mais de 600 metros, e o resultado foram consequências fatais. Então, o ponto é, esses desastres, eles não foram acidentes isolados, sabe? Eram sintomas. Sintomas de um problema muito maior que já estava borbolhando desde os anos 60 e que ganhou um nome: a crise do software. E o coração do problema era esse. O hardware, os computadores, ficavam cada vez mais rápidos, mais potentes, uma evolução alucinante. Mas a nossa habilidade de escrever software para eles bem, ela não acompanhava. O código começou a virar um monstro, um emaranhado gigante e confuso. Era aquela situação clássica. A gente tentava consertar um bug aqui e, sem querer, criava outros 2 bugs em outro lugar. Estávamos completamente perdendo o controle da situação. Isso, claro, tinha um custo econômico absurdo. Olha só esse número: 80%. 80% de todo o dinheiro gasto num projeto de software ia só para manutenção. E esse gráfico aqui mostra o porquê disso de uma forma bem clara. Se a gente encontra um bug lá no comecinho, na fase de planejamento, o custo para arrumar é baixo, quase nada. Mas, se esse mesmo bug passa batido e vai parar lá na mão do cliente, no teste de campo, o custo para corrigir explode. Ele se multiplica, pode ser 100 vezes maior. É uma verdadeira bola de neve financeira. No meio desse caos todo, a engenharia de software precisava de uma luz, de uma filosofia nova. E a solução começou a aparecer com 2 palavras, 2 ideias muito poderosas que iam mudar o jogo: abstração e encapsulamento. Essas seriam as ferramentas para a gente finalmente tentar domar essa fera da complexidade. Mas, para a gente entender o tamanho da revolução que essas ideias trouxeram, a gente precisa primeiro dar uma espiada em como as coisas eram feitas antes. Vamos voltar um pouquinho no tempo, para o jeito antigo, a chamada programação procedural. E vamos usar um exemplo bem simples para isso. Imagina que a gente está gerenciando a recarga de um carro elétrico. No mundo procedural, a gente começava criando uma estrutura para os dados. Pensa nisso como uma ficha de cadastro do veículo. Ela só guarda informações, o modelo do carro, a capacidade da bateria, a carga atual. É só isso, uma caixinha passiva que só guarda dados. Ok, então os dados estão ali, naquela caixinha. E a lógica? A ação de, por exemplo, calcular o tempo de recarga. Bem, ela ficava em um lugar completamente separado. Essa função para calcular o tempo ficava meio que solta, flutuando do lado de fora. Para ela funcionar, a gente tinha que pegar os dados do veículo e entregar na mão dela.
Pensa que os dados são os ingredientes e a função é a receita, só que eles vivem em livros diferentes, em prateleiras opostas da cozinha. E é aqui que mora o perigo, o problema fatal dessa abordagem. O nome técnico para isso é autoacoplamento. Significa que as coisas estão amarradas demais umas nas outras. Pensa só, se amanhã a gente resolver mudar o nome do campo carga underline atual para, sei lá, percentual underline bateria, pronto. A função que calcula o tempo quebra na hora. E o pior, qualquer outra função no sistema inteiro que usava esse dado também vai quebrar. É uma reação em cadeia. É como puxar um fio solto numa malha de tricô e ver tudo se desfazer. Para resolver essa bagunça toda do acoplamento, surgiu uma forma de pensar completamente nova: a programação orientada a objetos. E a ideia central, no fundo, era radicalmente simples. E se, em vez de manter os dados e a lógica em mundos separados, a gente juntasse os dois em uma coisa só? E a peça central dessa nova ideia é a classe. A melhor forma de pensar numa classe é como a planta baixa de uma casa. A planta não é a casa, certo? É o projeto. Com aquela planta é possível construir quantas casas idênticas a gente quiser. A classe é exatamente isso. Ela é o projeto, o molde. E o objeto que a gente cria a partir da classe, esse sim é a casa de verdade, pronta para usar. E essa classe, essa planta baixa, tem duas partes fundamentais. Primeiro, os atributos. É o que o objeto sabe sobre si mesmo, ou seja, são os seus dados, como o modelo e a bateria. E segundo, os métodos. É o que o objeto sabe fazer, são as suas ações, a sua lógica. Finalmente, dados de lógica morando juntos no mesmo lugar. Beleza, teoria é legal, mas vamos ver como isso funciona na prática. Vamos voltar para o nosso exemplo do carro elétrico e ver a mágica acontecer. Olha só que mudança brutal. Agora a nossa classe veículo não é mais só uma ficha de dados passiva. Ela continua tendo os atributos, claro, mas agora ela também tem a sua própria lógica dentro dela. O próprio objeto veículo agora tem um método, uma ação para calcular a energia que falta. A responsabilidade de saber isso é dele e de mais ninguém. E o mesmo acontece com a estação de recarga. Ela também vira um objeto, com suas próprias responsabilidades. A lógica de calcular o tempo e o custo da recarga agora é dela. Faz todo sentido, né? E o mais legal é como eles interagem. A estação simplesmente conversa com o objeto veículo e pergunta: "E aí, carro, quanta energia você precisa?" O carro responde e com essa informação a estação faz os seus próprios cálculos. Cada um com a sua responsabilidade, tudo organizado. Então, no final das contas, a gente sai disso aqui. No jeito antigo, procedural, tudo era altamente acoplado. Mudar uma coisinha podia causar um efeito dominó e quebrar o sistema inteiro. Já no mundo orientado a objetos, o impacto da mudança é localizado. É como a diferença entre puxar o fio de um tricô e trocar um único tijolo na parede. Se a gente mudar como o veículo calcula a energia internamente, não importa. Desde que ele continue respondendo a pergunta do mesmo jeito, o resto do sistema nem fica sabendo. O nome disso é encapsulamento e é poderoso. Ok? A história é legal, mas por que isso ainda importa tanto hoje? Porque essa forma de pensar, que tem décadas, ainda é a base de quase tudo que a gente constrói em software. A resposta é que a programação orientada a objetos nos deu uma estratégia, um plano de batalha para lidar com a complexidade. Primeiro, a gente pega um problemão gigante e quebra em probleminhas menores e independentes, os objetos. Segundo, cada um desses objetos esconde a sua bagunça interna. Ele só mostra para o mundo de fora o que é estritamente necessário. E terceiro, a gente pode reutilizar esses objetos de forma muito mais segura, porque eles já vêm com suas próprias regras e lógica embutidas. É o jeito certo de reutilizar código, evitando justamente o tipo de desastre que aconteceu com a Ariane 5. E isso fecha o círculo, nos traz de volta para o começo da nossa história. Quando a gente gerencia a complexidade desse jeito, a gente constrói sistemas que são mais robustos, mais previsíveis, a gente consegue reduzir drasticamente aquele custo maluco de 80% de manutenção e o mais importante de tudo, a gente cria sistemas mais seguros que ajudam a evitar as falhas catastróficas que derrubaram foguetes e destruíram sondas espaciais. No fim, a pergunta que fica vai muito além de só escrever linhas de código. É uma pergunta sobre design, sobre arquitetura, sobre responsabilidade. A forma como a gente decide estruturar o software é o que vai definir se ele vai ser resiliente, se vai aguentar o tranco ou se ele vai ser frágil. A questão é essa: o que estamos construindo hoje? É algo feito para durar ou é só o próximo desastre esperando a hora certa para acontecer?